Olá, tudo bem com você? Hoje a nossa conversa vai ser sobre aplicação de insulina. Você usa esse hormônio no seu tratamento do diabetes? Pois hoje vamos aprender na prática a forma mais adequada de aplicar insulina e também conversar sobre os maiores mitos, os maiores erros na hora da aplicação da insulina. Eu sou Letícia Martins, sou editora-chefe da Momento Diabetes, que está comemorando 9 anos de existência. Dia 26 de junho é o nosso aniversário e, em função disso, estamos gravando uma série de vídeos chamado Show Fake News e trazendo especialistas em saúde, pessoas com diabetes, para bater esse papo aqui com a gente. E hoje eu vou conversar com duas pessoas muito queridas, educadoras em diabetes, que vai nos ajudar nessa missão de aplicar a insulina do jeito certo. A minha primeira convidada é a Alexandra Rodrigues dos Santos, que é enfermeira formada na Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, e educadora em diabetes. Seja bem-vinda, Alexandra. Muito obrigada, Letícia. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Novamente mesmo, porque a gente já bateu um papo anteriormente falando sobre monitorização da glicemia. Procure aqui no canal que esse vídeo também traz a prática desse procedimento que vem antes da aplicação da insulina, né, Alexandre? Então, a gente vai fechar aí a nossa jornada de cuidados. E ao nosso lado aqui também, Fernanda Tupinambá. Seja bem-vinda. Olá, muito obrigada por participar aqui com vocês de novo. Muito bom, Fê. A Fernanda vai nos ajudar aqui também como educadora em diabetes, ela é nutricionista, e também como pessoa que tem diabetes, né? Quanto tempo convivendo com diabetes, Fê? Este ano completo 13 anos. 13 anos aplicando insulina, medindo a glicemia. Sim. Então vai enriquecer muito o nosso papo. E eu vou começar com a nossa perguntinha de sempre, Alexandra. Insulina tem muito mito envolvendo esse tema? Ah, com certeza, Lê. Acho que uma das fake news que eu já escutei mais de uma vez de pacientes é que a insulina vicia. Opa! E vicia? Não vicia. E por que as pessoas têm esse mito? O que fazem elas acreditar que aplicar a insulina é viciante? Eu acredito que isso esteja relacionado a vários pontos, né? O estigma que envolve muito a insulina, né? É o fato dela ser um medicamento injetável, então as pessoas que olham de fora, né? Olham ali uma caneta, uma seringa, não entendem muito bem o que está acontecendo. Então, acho que isso contribui muito com esse mito. A gente escuta muito ainda, infelizmente, né? Nossa, eu parei na insulina, como se fosse o fim do tratamento do diabetes. Então, eu acredito que todo esse mito e esse estigma envolvido com a aplicação de insulina levam essas crenças que não são verdade. E interessante que você falou a forma de aplicar insulina, porque até um tempo atrás nós só tínhamos a versão seringa, né? E a seringa está muito associado, por exemplo, ao uso, né, de drogas, e não tem nada a ver uma coisa com a outra. A insulina é um hormônio que gera vida, que Exato. traz, né, restaura a vida da pessoa e permite que ela viva longos anos com saúde, né? Então, Exatamente. insulina não vicia. Né? Mas pessoas que têm, mas não, né? E pessoas que têm diabetes tipo 1 precisam tomar insulina sempre, né, Fernanda? Como que é o tratamento do tipo 1? Eu que convivo com diabetes tipo 1 há 13 anos, né? Então, eu digo que faz parte da nossa rotina, é como escovar os dentes, né? Fica um hábito rotineiro. E assim, são vários. No meu caso, no meu tratamento, eu faço aplicações múltiplas ao longo do dia, né? Então, faz parte do dia a dia mesmo e me proporciona vida e saúde, né? Bacana. E é bacana a gente explicar também que quem tem o diabetes tipo 1 necessita fazer a aplicação da insulina porque é uma condição autoimune, né? Uma doença autoimune. Ou seja, o pâncreas não produz nada de insulina, né, Fê? Não, hoje ele não produz, infelizmente parou de produzir pela questão autoimune, então eu preciso fazer a aplicação exógena, né? Eu preciso fazer essa aplicação por seringa. Isso. E no caso da pessoa com tipo 2, nem todos os pacientes vão precisar da insulina, né? Talvez essa relação também pode estar aí. Tem gente que precisa e tem gente que não, né? Exato. No tratamento do diabetes tipo 2, a gente tem os antidiabéticos orais, né, que são os medicamentos, e eles podem ser combinados com o tratamento da insulina ou não. Isso é muito individualizado, a gente tem que olhar caso a caso, né, pessoa para pessoa, e é um acordo, né, entre o paciente e a equipe de saúde que está cuidando dele. Então, existem diversos tratamentos para o diabetes e a insulina é um deles. E como você comentou, a insulina é vida. Não é porque está tomando insulina porque fez algo de errado ou porque tem culpa
disso, né? É um tratamento muito eficaz e excelente para o diabetes. E nossa, ainda bem que nós temos a insulina, né? Porque há um pouco mais de 100 anos, quando não existia insulina, o diagnóstico não perdurava por muito tempo, né? Então, que bom, vamos conversar muito sobre ela e comemorar a descoberta da insulina. Fê, eu já ouvi muito, né, de várias pessoas que acreditam piamente que a insulina engorda. Isso é verdade ou é um mito, uma fake news? Olha, eu escuto com muita frequência isso também. Ai, depois que comecei a tomar insulina, eu engordei muito. Porque só pode ter sido a insulina, antes não era assim. Eu falo assim, olha, peraí, né? Aí eu explico, a insulina, ela é um hormônio vital, certo? Ok. E aí, a partir disso, eu preciso usá-la, mas aí não é ela que está engordando. Vamos repensar o que que eu estou comendo. Porque se eu preciso aumentar a dose, muitas das vezes é de acordo com o que eu como, né? Se eu vou lá, no caso assim, da contagem de carboidrato, então eu vou fazer o cálculo correspondente à minha ingestão do carboidrato. Então, se eu tô comendo um pouco a mais, eu vou, obviamente, aplicar um pouco a mais. Então, no fim das contas, eu digo assim que é muito mais. Vamos voltar a atenção para o tipo de alimentação, o que que eu tô comendo, quantidades e tudo mais, do que colocar a culpa no hormônio insulino que é tão maravilhoso, né? Que o objetivo da insulina é ajudar a manter os níveis Os de níveis glicose no sangue adequados, sim. adequados, né? Muito bem, Exato. bem esclarecido. Vamos para a prática, então? Vamos lá. Ale, a gente tem. Vamos começar falando das formas de aplicação. A gente Perfeito. fala, até uma expressão que a gente usa muito e como jornalista eu tento corrigir, é o tomar insulina. A gente toma insulina? Não, porque a insulina é um medicamento injetável, né? A gente vai fazer uma aplicação subcutânea da insulina. Então, a gente nunca ingere, nunca toma a medicação. Mesmo ela aparecendo, por exemplo, aqui eu tenho um frasquinho de insulina que ela é líquida, né? Aham. Mesmo assim, a gente não toma, a gente aplica Aplica insulina, né? insulina, Essa é uma perfeito. expressão que eu tento sempre me corrigir, que é uma Aham. expressão popular, a gente usa Sim, muito, né? é comum. Então, explica pra gente agora, pra gente começar a parte prática, como que a gente pode fazer essa aplicação da insulina? O que que precisa ter? Hoje a gente pode aplicar a insulina com a seringa, com a caneta e com a bomba de insulina. Há um tempo atrás a gente teve no mercado, né, a insulina inalável, mas hoje a gente não tem mais ela disponível aqui no Brasil. Deixa eu só comentar, então, curiosidade, tá, gente? Como a Ale falou, essa aqui era o inalador, né, da insulina inalável. Eu tenho ela porque quando ela foi lançada aqui no Brasil em 2020, a Momento Diabetes recebeu, fez matéria sobre isso. Pequenininha, cabia na palma da mão e era inalável, né? Era para ser inalada. Mas ela não tem mais no Brasil, que fique isso bem claro, porque vira e mexe a gente vê matéria falando dela. Ela não está mais disponível. Foi aprovada, foi utilizada durante um tempo, mas a fabricante retirou do mercado, pelo menos por enquanto é o que a gente sabe, né? Exato. Então hoje a gente tem aqui o frasquinho, pode mostrar pra gente, e a seringa, né? Então, hoje, quando a gente pensa, né, na aplicação da insulina, a gente tem que pensar qual vai ser o método que eu vou usar. Vai ser a seringa, vai ser a caneta ou vai ser a bomba de insulina? Quando a gente usa a seringa, a gente tem que lembrar de usar a seringa correta. Então, se você quiser colocar a imagem, Coloca pra gente, Renan. E a Lê vai explicar o que que é uma seringa correta, porque inclusive eu fui na farmácia, pedi uma caneta para aplicação de insulina, comprei inclusive a insulina juntas e me enviaram essa aqui, ó. Me entregaram essa, Lê. Essa é a correta? então, não. A gente sempre orienta a fazer a aplicação com a insulina, com a seringa, perdão, acoplada. Então, essa, né, do canto aqui, essa primeira imagem, a gente tem a seringa e a agulha acoplada à seringa. Do lado de lá, a gente tem a seringa do mesmo tamanho, ela fininha igual, né? Mas a agulha, ela não está acoplada à seringa. E qual que é o grande problema? Quando a gente tem essa agulha, a gente pode perder dose de insulina. Então, muitas vezes, porque tem um canhãozinho, né, que a gente chama no comecinho da agulha, que fica ali o medicamento. E aí, nisso, a gente pode estar aplicando a dose incorreta. Aí, não entende o que está acontecendo no tratamento. Quando a gente vai olhar, essa a seringa que a gente está utilizando. Então, a recomendação hoje da Sociedade Brasileira de Diabetes é utilizar a seringa que é acoplada. Perfeito. Renan, você consegue colocar nós três aqui na imagem?
Ah, isso, Renan, perfeito. Eu quero mostrar, né? Então, dá para ver pelo verdinho que essa é a correta. Mas olha que interessante, essa parte aqui, ó, que a Ali estava falando, né? Então, Perfeito. essa parte aqui, aqui que tá o problema, né? Então, Exato. aqui fica a insulina, às vezes a gente nem percebe, e aí você aplica, sai a insulina pelo lado aqui e você perdeu a dose. E foi justamente essa que eu comprei. Né? E foi ótimo ter comprado porque É. você teve a oportunidade de explicar. E eu pedi na farmácia seringa para aplicação de insulina. Inclusive, comprei o frasquinho da insulina junto. Uhum. Então, olha a importância da informação, da educação em diabetes para a gente não errar aqui no comecinho, né, da aplicação. Então, muito bem. Então, além das seringas, nós temos também As canetas, as né? canetas. Hoje a gente tem aqui as canetas que são reutilizáveis, então ela vem com essa parte que você coloca apenas o refil da insulina, né? E você utiliza essa caneta por bastante tempo, né? E a gente tem as canetas que são descartáveis. Então, como essa, por exemplo, que aqui não sai esse refil, né? A gente não consegue colocar outro. A insulina acabou, a gente descarta esse material. Essas são as duas opções de canetas que a gente tem. A permanente e a descartável, né? Exato. E aí você tem cores diferentes porque muda o fabricante, muda o tipo de insulina também, né? São vários Muda o tipos. tipo de insulina. E é importante dizer que quando a gente tem uma caneta reutilizável, ela tem uma marca, né? E aí a insulina que a gente vai usar aqui é sempre o mesmo refil. Se você tentar introduzir um outro refil, você pode ter problemas. Inclusive na hora de aplicar ali, ter algum problema de mecânica da caneta que não funcione. Então, a orientação é sempre utilizar o mesmo refil na caneta permanente. Que interessantíssimo. E é tão bacana porque ela parece mesmo uma caneta, daí o nome, quer dizer, ela é bonita visualmente para ser aplicada em qualquer lugar. E ela também tem uma segurança um pouco maior por conta da dose, né? Eu vi que Exato. tem uma ali que tem botãozinho que gira. Exato. Explica um pouquinho pra gente esse Aí aqui, mecanismo. quando a gente tem essa, por exemplo, a gente tem a caneta, perdão, que tem uma unidade, né? A gente tem as canetas de uma unidade e de meia unidade. E aí isso sempre vai ser de acordo com o tratamento. A gente vai adequando conforme a necessidade do paciente. Aqui a gente tem Um seletor? um seletor em que mostra a quantidade de doses que você está colocando. Então, sempre que eu girar aqui, eu vou selecionar a minha dose. E é muito importante dizer, Lei, que para aplicar, eu não posso simplesmente girar ao contrário. Depois que eu seleciono a minha dose, eu vou apertar. Tá. Para que a gente empurre o êmbolo e faça a aplicação da insulina. E esse barulhinho que ela faz ajuda também? Ela tá dizendo a quantidade de dose? Ou só tá dizendo que tá girando? Você pode ele faz a quantidade de barulhinhos, é a quantidade de doses que você selecionou. Mas o ideal é que você faça, né, selecione a dose, confira com uma pessoa do lado, né? Porque a gente sempre fala, a insulina ela é uma medicação de alta vigilância. Então, por exemplo, no hospital, a gente sempre vai fazer a aspiração, vai selecionar a dose e vai conferir com um colega quantas unidades eu coloquei antes de aplicar. Então, por exemplo, para pessoas que estão iniciando o tratamento, crianças e adolescentes, a gente sempre pede que faça supervisionado, acompanhado de uma pessoa responsável, para que você tenha a dose correta. E aí a gente comentou, né? Essa daqui ela é de uma em uma unidade, a gente também tem a de meia em meia unidade. Então, que acho que é a vermelhinha. A vermelhinha, né? Então, aqui ela seleciona do 0, ela não vai direto para o 1. Ela tem um tracinho aqui, pequenininho, entre o 0 e o 1. Então, você consegue selecionar uma unidade e meia ou só meia unidade. Isso é bem importante para o tratamento do diabetes tipo 1, principalmente para crianças, que utilizam doses bem baixas. Essa possibilidade de meia é possível na seringa também? E é tão segura quanto na seringa como na É caneta? possível, né? A seringa, a gente tem as seringas de 30 unidades, 50 e 100 unidades. As seringas de 30 e de 50, elas vêm graduadas de uma em uma ou de meia em meia unidade. A seringa de 100, ela vem graduada de duas em duas. Então, é sempre importante, se for utilizar, né, a seringa,
pede para o profissional de saúde que te atende te orientar corretamente, né? A fazer a identificação dos tracinhos, porque você vai precisar aspirar a quantidade de insulina do frasquinho. Então, sempre, né, nas primeiras ali, faz com a ajuda de um profissional para que a gente possa garantir que você vai aspirar a dose correta. E porque é muita informação no início, né, Fê? A gente, quando você não tá tão acostumada com as coisas, parece um bicho de 7 cabeças. Aí, quando você vem com a explicação e o passo a passo, já melhora, né? Onde você costuma aplicar a insulina, Fê? Você tem um lugar, assim, de sua preferência? Eu faço rodízio, né? Poxa, Tirou 10. Então, assim, eu faço rodízio, tomo cuidado justamente de fazer para não dar uma lipodistrofia e tudo. Então, já posso dar o spoiler dos locais? Então, Renan vai colocar aqui na tela pra gente enquanto você vai falando os locais de aplicação. Renan, por favor. Então, eu faço geralmente aqui no antebraço, eu faço toda a lateral aqui, faço no abdômen, tirando ali os dedinhos da cicatriz umbilical, então eu não faço muito próximo à cicatriz. Na parte lateral da coxa, Aqui ele tá mostrando. Ó. Isso. Na parte lateral eu faço, aqui em cima também, bem ali em cima do bumbum. Então, eu vou fazendo essa troca. Olha aqui, aluna aplicada. Muito bem. Tirou 10. Parabéns. E como você comentou, esse rodízio é importante para evitar a lipodistrofia. O que é isso, Alexandra? Exato. Quando a gente faz a aplicação da insulina sempre no mesmo lugar, ela começa a acumular ali, porque lembrando que a aplicação é no tecido subcutâneo. Então, ela começa a acumular e pode formar lipodistrofia, lipohipertrofia, né? E a gente tem alguns estudos que mostram que essa lipohipertrofia, ela pode ser formada logo na primeira aplicação. Então, a gente precisa fazer esse rodízio para evitar a formação, né? Para que o corpo possa absorver por completo aquela insulina. Ah, mas Ale, dói menos fazer no lugar que tem a lipohipertrofia. Forma como se fosse um carocinho, né? Uma alteração ali da pele. E aí, o que acontece? Quando a gente faz a aplicação da insulina nesse local, a gente pode ter uma má absorção da insulina. E aí você fala assim, nossa, o tratamento não tá dando certo, eu acho que eu preciso aumentar a dose, porque eu tô aplicando e não tá baixando a minha glicemia, não tá fazendo efeito. A gente começa a aumentar a dose, Aí, de repente, numa consulta ali desprevenida, a gente entende que ele tá fazendo a aplicação sempre no mesmo lugar. E aí, um cuidado muito importante aqui, vamos iniciar o rodízio, com certeza, mas ficar atento à dose de insulina. Porque se ele fizer a aplicação num local que não tenha lipohipertrofia, ele pode ter usar uma dose maior, porque a absorção vai ser normal, né? Vamos assim dizer. E ele pode fazer uma hipoglicemia, por exemplo. Então, é muito importante que a gente faça esse rodízio. E sempre que vai fazer a aplicação, usa, né, os dedos da mão para palpar o local, sente a região, vê se não tem nenhuma, né, alteração, não tá sentindo a pele um pouco mais grossa ou até um calombinho ali para evitar. Como a Fê bem colocou, ela faz aqui no braço. A gente tem vários locais, né, que podem ser aplicados no braço. Lembrando sempre 3 dedos abaixo do ombro, né, e 3 dedos acima do cotovelo. Mas a gente pode aplicar em muitos locais do braço para fazer esse rodízio. Então, aplica no braço direito, no braço esquerdo, na perna direita, na perna esquerda. E assim vai fazendo um rodízio e evitando que aconteça, né, a lipohipertrofia. Volta aqui na imagem, por favor, Renan. Que a Lê foi comentando, então essa faixa azulzinha aqui é todo o espaço que a pessoa pode aplicar. Então dá para ela dividir aqui em vários quadradinhos visuais, né? Isso. Não precisa marcar com a caneta aqui e vai fazendo esse rodízio. Então é uma área ampla até, né? Exato. Perfeito. Boa dica essa, né? Quer dizer, é um cuidado necessário, não é uma dica opcional, né? Parabéns, viu, dona Fernanda? Gostei muito da sua... Lembrei aqui uma coisa no começo, como você falou, no começo do tratamento a gente fica meio perdido com tanta informação, né? E eu lembro que, eu falava, tudo bem, tem que fazer rodízio. Aí eu falava assim, mas exatamente aonde? Aí eu lembro que tinha um fabricante que dava um molde com vários buraquinhos, já viu? Já vi. Quadradinhos. Pra gente fazer a aplicação. Aí eu era super regradinha. Colocava e cada hora eu fazia num buraquinho. Até eu pegar. Perfeito. É uma didática que você encontrou para você não E me esquecer. ajudou, sabe? Cada um encontra a sua forma, né? Isso é educação em diabetes, né, Com Ale? certeza. Porque a educação em diabetes é você encontrar
lembrar, aprender o que você precisa fazer e incorporar isso no Com tratamento, certeza. né? Acho que cada um vai usar uma estratégia, né? A Fê comentou, esse é excelente, né? Uma estratégia. Minha avó, por exemplo, ela tem 83 anos. E aí, como que ela faz? Ela anota, ela tem um caderno em que Ah, que ela lindo. anota Bonitinho. o quanto deu a glicemia, quanto de insulina ela aplicou e aonde ela aplicou. Porque assim ela garante que ela vai fazer nesse rodízio. Então, são inúmeras estratégias e a gente tem que encontrar uma que faça sentido para nós, né? Maravilhoso isso. Então, agora vamos para a parte prática Vamos do lá. nosso vídeo. A gente vai precisar, então, para aplicar a insulina, o quê? A gente precisa do suave de álcool, né? Pra gente fazer a higiene tanto da caneta quanto do local de aplicação, da agulha para a insulina. E daí é importante a gente lembrar que existem vários tamanhos de agulha, né? Essa que a gente vai usar aqui é a de 4 milímetros e super recomendada. Eu acho que é a menorzinha do mercado É a brasileiro, menor. né? A gente tem a de 4, a de 6 e a de 8. E aí, quando a gente pensa na de 4 e na de 6, elas podem ser utilizadas em crianças e adultos. A de 8 a gente recomenda só a aplicação em adultos. Mas, claro, para todas as pessoas você vai avaliar o tecido subcutâneo. Então, pessoas muito magrinhas, a gente evita a aplicação com a agulha de 8. Tá. A gente vai demonstrar, né? Mas a agulha de 4 e de 6 milímetros, a gente sempre vai fazer usando a preguinha cutânea, para evitar que a de 4, a de 6 e a de 8. Sempre a gente vai utilizar a prega cutânea e fazer a aplicação a 90 graus, né? Na agulha de 8, a prega cutânea ela é obrigatória, para a gente evitar que faça aplicação no tecido muscular, porque a gente quer aplicar no tecido subcutâneo. E aí, por que a gente não pode aplicar a insulina no tecido, no músculo, né? A absorção dela vai ser muito mais rápida. demorada. Muito Isso. mais rápida, na Mais verdade. rápida. E aí a gente pode fazer uma hipoglicemia, por exemplo. Tá, Então, é corrigir. sempre tomar esse cuidado e fazer o ângulo correto, né? Se a gente estiver usando uma agulha muito grande, também preferir um ângulo de 45 graus. Bacana. Então, a gente vai usar Perfeito. quem para aplicar a insulina? Essa é a nossa vítima. Nós trouxemos um convidado super especial, que também... Ai, eu colocando ele de cabecinha para baixo. Que entrada maravilhosa! É o Alfred, a nossa girafa querida. O Alfred, ele é um mascote criado pela Farmácia da Cética, um parceiro da Momento Diabetes, e hoje ele está aqui, ó, brilhantando o nosso momento, e ele veio justamente para isso, para mostrar os locais de aplicação, os locais onde pode inserir, por exemplo, um sensor de glicose, né? Então, além do Alfred, existem outros mascotes que você, que é profissional de saúde, você que é mãe, que é pai, né, que tem uma criança, um filho com diabetes, pode utilizar aí no dia a dia para ajudar a adesão e também o entendimento. Eu gosto sempre de dizer que o nosso vídeo, ele não está sendo patrocinado, mas nós escolhemos o Alfred para vir aqui nos acompanhar nesse projeto, nesse desafio de aplicar a insulina. Alfred, agora você vai com a Alê, tá? Ela vai cuidar muito bem de você. Com certeza. Então, o primeiro passo é a gente sempre, né, higienizar as mãos com água e sabão, água 70%, e separar os nossos materiais. Separar o álcool que a gente vai utilizar, a agulha e a insulina. Então, para a gente preparar essa caneta para aplicação, sempre, né, a gente vai pegar o álcool 70%, separar uma agulhinha aqui. Hoje nós vamos fazer a parte prática com a caneta, tá? A gente não vai utilizar nem a seringa, nem a bomba de insulina, que são outras tecnologias. Isso. E aí, sempre lembrar de fazer a higiene do êmbolo aqui da caneta, assim como se a gente fosse aspirar no frasco de insulina. Limpa bem essa região antes de colocar a agulha. Lembrando que a gente troca a agulha a cada aplicação. Qual que é o problema da gente deixar a agulha acoplada aqui na caneta e guardar ela, né? A gente vai criar uma passagem de ar, porque a agulha perfurou aqui, ela entra aqui dentro do frasquinho e sai para fora. Onde a gente tem ar, a gente não tem insulina. Então, muitas vezes isso vai aumentar a probabilidade de você entrar bolhas de ar aqui dentro. E aí, quando você aplica uma bolha de ar, você não aplica a dose de insulina correta. Mas você acha que está aplicando, né? Exatamente. Perfeito. Depois que a gente fez a higiene do êmbolo, a gente vai Só para ilustrar o que você falou que não é para fazer, é deixar
guardar a insulina assim, né? A caneta com Exato. essa pontinha que é onde está a agulha, tá? Então, Exato. essa não é a forma correta. Depois que a gente fez a higiene, a gente vai colocar a tampinha aqui, né? E aí ela vem sempre com duas tampas de proteção. A maior, que a gente vai deixar guardadinha, e essa menor que a gente pode descartar. Antes da gente aplicar a insulina, a gente vai fazer o teste da gota, para ver se essa agulha tá funcionando. Ela, inclusive, já saiu Eu aqui, já tô né? vendo daqui, é tão lindo. Ela já é tá tão com a gotinha. emocionante a gotinha da insulina. Acho Mas que aí, você põe a mão atrás assim para tentar. Aparece, né? Acho que não vai aparecer, Não vai. mas dá para ter uma ideia, né? Acho que nesse caso é melhor no preto, né? Com fundo preto. vê se a gente pôr aqui ela. Ah, que linda! É muito bonita É. a insulina. Então, a gente sempre, né, orienta a gente gotinha. fazer o teste da gota. Pode ser com uma única unidade. Gira aqui uma única unidade e aperta a insulina para você ver a gotinha saindo. Viu que a gotinha tá saindo é porque tá funcionando. Depois que você fez o teste, vamos fazer a colocação da dose, né? Então, sempre olhar a prescrição médica, ter a certeza da dose. Vamos supor que hoje a gente vai aplicar uma dose de 5 unidades. Então, eu vou girar 1, 2, 3, 4, 5. Aí, eu vou sempre pedir pro colega do lado, falar, não, eu aspirei Confere, 5, sim. correto? Ai, que ótimo. Então, a gente pode guardar com essa tampinha grande aqui. Vamos pegar o nosso amigo, Alfred Brilha. Alfred, e fazer a aplicação dele. Acho que eu vou colocar isso aqui. Então, hoje a gente vai aplicar no flanco, que eu sei que muita gente foge desse lugar. Então, a gente vai aplicar pela dificuldade, pelo lugar. Primeiro passo, né? A gente vai sentir se tem alguma lipodistrofia, palpa bastante a região, vê se não tá sentindo nada de diferente. Se não tiver, podemos fazer a aplicação. Então, eu vou higienizar o local, sempre em movimentos circulares, né? Espera o álcool evaporar, né? E aí, a gente vem aqui com a nossa super canetinha, segura aqui e faz a aplicação em 90 graus. Inseriu, aperta até o final e vamos contar até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terminou, podemos fazer a retirada. Por que a gente conta até 10? Para que a gente garanta que toda a insulina vai entrar. Muitas vezes a gente faz a aplicação, tira muito rápido, você vê a gotinha da insulina saindo. E aí são gotinhas muito pequenininhas, né, da dose que a gente usa. Se a gente perde uma gotinha, pode ser que a gente esteja perdendo uma unidade inteira, isso possa impactar no tratamento. Ah, eu contei até 10 e ainda assim eu tô vendo a gotinha sair. Ah, então na próxima aplicação a gente conta até 15. Isso é muito individual, né? A gente vai adequando conforme a necessidade de cada paciente. Depois que fez a aplicação, tudo certo, vida normal, a gente vai encaixar sempre a tampa maior, né? Para não correr o risco de se perfurar. Vai encaixar e fazer a retirada. E aí aqui tem um material pérfuro cortante. A gente vê que tem a agulha aqui e corre o risco de machucar alguém. Então, a gente não pode descartar em qualquer em qualquer lixo, né? No lixo do banheiro de casa, porque tem um material pérfuro cortante. A orientação é sempre a gente usar um frasco rígido, como esse, por exemplo. Isso. No vídeo que nós gravamos sobre automonitorização, monitorização da glicemia, a gente explica com mais detalhes como fazer a escolha dessa embalagem, né, para você descartar. Isso. E aí, né, depois que a gente descarta. Esquece ele aqui dentro. Esquece ele aqui dentro. Não recupere mais, não retirar. toque, só fecha e guarda o seu galão, o seu recipiente, para uma próxima, né? Quando encher tudo, leva até um posto de saúde mais próximo de você. Exato. E olha que lindinho o nosso Alfred sorrindo ali, ó, de felicidade. Gente, ele é uma graça, né? É uma belezinha. E aí, um ponto muito importante é, onde que eu vou guardar essa insulina que eu acabei de usar? A insulina que está em uso, a gente não precisa colocar dentro da geladeira. A gente pode deixar ela em temperatura ambiente. É claro que a gente sempre vai se preocupar, né, se ela está exposta a muito calor, né, ao sol, por exemplo, porque isso pode interferir na ação da insulina.
A insulina que eu não estou em uso, que está guardada, que eu comprei para aplicar depois, eu posso guardar dentro da geladeira. Mas também onde a gente vai guardar? Sempre num ambiente que tenha a temperatura controlada. Se a gente colocar na porta da geladeira, que a gente abre e fecha o tempo todo, a gente pode ter uma variação de temperatura muito grande. E isso vai interferir na ação da insulina. Se eu colocar lá em cima, naquela gaveta de frios, ela vai estar muito perto do congelador. E aí, se a insulina congelar, a gente não pode mais utilizar. Ela perde a ação. Perfeito. Então, o ideal é ali na gaveta de verdura, mais próximo dali. Bacana essa dica, porque pode dar, então, a diferença se você usar uma insulina congelada ou que sofreu muita variabilidade de temperatura, pode interferir no resultado, né? Exatamente. E aí não adiantou nada fazer tudo isso aqui. Correto. Ô Fê, insulina gelada é gostoso de aplicar? Não é gostoso não, gente. Não dá se uma deve queimadinha, dá uma queimadinha. E, inclusive, Lê, tem alguns estudos que trazem que a insulina gelada tem uma maior propensão a criar lipohipertrofia que a gente estava conversando. Então, além desse desconforto que pode gerar no paciente, a gente também tem um risco maior de formar a hipertrofia que a gente não quer que forme. Então, é sempre ter esse cuidado de fazer a aplicação em temperatura ambiente. E aí, né, se a gente for pensar, eu vou transportar a insulina, eu guardei aqui, mas eu vou viajar, então eu vou usar essa insulina na minha viagem, ela tá fechada. Como que eu vou levar essa insulina para minha viagem? A gente sempre fala, né, para usar num ambiente como uma térmica, uma coisa nesse sentido, para proteger da temperatura e nunca colocar em contato com gelo. Então, se for colocar numa caixinha de isopor, numa bolsinha térmica, um gelox, um gelinho, sempre coloca um papelão ou alguma coisa para proteger mesmo a insulina, para ela não ficar em contato direto com gelo e a gente não correr o risco de congelar. Tudo dicas importantes, né? E tem um outro detalhe que é o prazo de validade também, né? Isso também pode alterar? Com certeza. A grande maioria das insulinas tem uma validade de 28 dias, mas a gente sempre olha na bula, né? Confirma com o fabricante, porque isso pode variar de insulina para insulina. E aí o que eu sempre falo para o paciente, abriu a insulina, coloca a data. Porque às vezes a gente esquece, né? Aí passa uma semana ali e fala, nossa, ainda tem a insulina aqui, a gente fica com dó de jogar fora. E isso pode interferir na ação da insulina. Então, a gente sempre segue a recomendação do fabricante e anota, né, no frasquinho de insulina o dia que abriu, para você garantir que você vai cumprir ali os 28, 30 dias que o fabricante está recomendando. Perfeito. Nossa, olha como o meu estúdio tá maravilhoso, gente, com a presença da enfermeira e educadora em diabetes, Alexandra, da nutricionista com diabetes, a nutridiabética, Fernanda Tupinambá, e o Alfred. Olha que lindo! Quero que seja muito bem visitado meu estúdio sempre, assim. Meninas, vocês arrasaram. Obrigada pelas informações. Mostrar essa prática e ao mesmo tempo ir tirando, né, as dúvidas, corrigindo os erros, é fundamental porque é a base do tratamento, né? Não adianta você investir numa caneta super moderna, né, ou investir na melhor insulina do mercado, a mais moderna, mais recente, se não souber aplicar. Então, muitos erros podem vir daí, né? Então, é a velha história da Ferrari, né? Do carro mais potente, se você não souber dirigir, o que adianta, né? Então, dá para fazer um bom tratamento com os acessórios que a gente tem disponível, mas desde que tenha a prática técnica adequada. Né? Perfeito. Que bom. E a gente pode contar com os enfermeiros para ensinar a gente nisso? Com certeza, com certeza. A gente tá aí para isso, né? Pra gente ir adequando e sempre olhando, né, pra técnica, porque às vezes é um detalhe que faz diferença ali na aplicação e a gente melhora esse manejo do diabetes, né? Então, a educação em diabetes, eu acho que tá na veia do enfermeiro, né? Na veia do enfermeiro que gosta de fazer educação em saúde. Então, contem sempre comigo e com os meus colegas também. É tão bom, né, a gente ouvir quem é educador em diabetes. Todos os enfermeiros são essenciais, são profissionais maravilhosos. Mas quando tem a educação em diabetes como profissão também, a gente vê os olhinhos brilhando, porque é ali na prática do dia a dia. Que aí pega esses errinhos, percebe o que é difícil para um, né, o que pode facilitar para o outro. Então, muito legal. Ale, muito obrigada por mais um vídeo que nós gravamos com a prática e com a desmistificação do diabetes. Eu que agradeço pelo convite, Lê, estou sempre à disposição, contem comigo. Obrigada.
Fê, gostou da nossa aula de hoje? Muito, muito. É bom rever os conceitos e aprendi muito aqui também. Eu tô aqui só, olha que legal. Isso é muito bom. Obrigada, Leandro. Imagina. Obrigada, Obrigada, Lê. Fê, por participar de mais uma gravação com a gente. E você que está aí, aproveita para dar uma olhada nos outros vídeos. Tem muito conteúdo aqui sobre insulina, sobre o controle do diabetes em várias fases e também sobre mitos, né? Que é o nosso objetivo aqui, desmistificá-los. Até o final dessa série, nós queremos ter 100 mitos eliminados e tudo isso vai virar um livro para você ler depois. Então, muito obrigada e até o próximo vídeo.